Jesus. Eu saldo em nome de Jesus. A Bíblia diz nas circunstâncias nyoso tokumisa Nzambe. A Bíblia diz em todas as circunstâncias devemos agradecer a Deus. Na telemi lokola membre da família. Eu levanto como membro da família. Munoko eza ya ngai. A boca é minha. Mais maloba eza ya chef de la famille. Mas a palavra é da chefe da família. Yambo na nyoso. Por isso, poto bana programa de église. Para nós começarmos com o programa da igreja. É kokuta libota. A igreja que encontrou a família. Alors bakoki koleka ou ezali ba ordem ya libota te. E não podemos subpor-se diante da família. Il faut batosa ordem ya libota. Devemos obedecer a ordem da família. família. Bakozwa privilège ya kosala ou ezali ba programa na bango. Aí praticamente terão o privilégio de fazer outros programas. Parce que papa Paul o atiki biso. Porque o nosso pai, que Paulo que me deixou, presidente da igreja era presidente onde frequentava. Ele tem a sua família. Por isso a igreja acolheu a família com todo o coração. Limite exata igreja essa na musala na ngopo mutu akufi azalaki membre da igreja ya pleine action. Por isso Église eza nango na limite te po esala musala. A igreja não tem limite de fazer trabalho. Parce que oya kufi azalaki moko ya ba membre ya pleine action. Porque este quem morreu era dos membros da igreja. Azalaki president ya ba papa ya pleine action. Era presidente dos grupos dos papais. Lokola ancien ya église. Como ancião da igreja. Maloba ya libota eza boye. A palavra da família é a seguinte. O que nos ajuntou aqui é o noticiário do óbito. Saímos em sítios. Devemos nos ajuntar aqui para nós chorarmos junto com a família que perdeu. Nós sabemos onde há óbito. Tem certas pessoas que vêm para não chorar. Talvez eles vêm para cobrar as dívidas. Talvez moralmente. Talvez financeiramente. Mas queríamos dizer, você deixou a casa e veio cá juntar-se com nós. Quer dizer que é um bom irmão. Queremos passar uma boa noite. Conforme deixou a casa, veio dormir aqui. A nossa palavra como família, nós viemos para nós consolar a família. Queríamos dizer, se tu tens dívida com uma das pessoas aqui, aqui não é sítio de pedir dívidas. Você também tem rivalidade. Aqui não é sítio de fazer desordem. Ou não, para ter rivalidade. Ou mulher procurar rivalidade. Mas sim, nós vemos para dívida. Adore. O que você tem. Espera acabar quando nós acabarmos o óbito. A pessoa que avisa é um bom amigo. Não viemos aqui lutar. Poderiam te contar uma história. Talvez te está a procurar lutar. Quero te dizer, onde estamos tem autoridade. Se você quer lutar, a noite vai passar na cadeia. Vai na cadeia. Alors, toza ko avisa yo déjà. Por isso estamos avisando. Somos ali desordem. Se você fazer intervention azate. A pessoa que vai fazer intervenção. Sécurité ezawa. Tem segurança. Bato l'État bazana civil. Tem
Bato à l'État, bato na civil. Os estados estão aqui. O Estado está em civil. O estado está em civil, bem dizer. Se você ali mobulu na yo, Se você fazer com malilho não te considera na prisão. você estará na cadeia. Essa poça na bichote. Não é a nossa Tô vontade. condeno na bolinha ensemble. Estamos a rogar. Bíblia não diz nas circunstâncias estou com missa A ensemble. Bíblia diz em todas as circunstâncias. Olha, come. Exaltar a Deus. Samba permite. O que veio, Tô Deus boi mobulu. não queremos Tô na confusão. papa na bicho na quimia. Vamos chorar com muito Parce que azalaki mo Cristo. porque ele era cristão. President ya ba papa ya église pleine action. Presidente dos papás da igreja. Tolele na kimia. Vamos chorar com calma. Tolala na kimia. Vamos dormir. Pelo menos tozongisa nzoto amowe esike utaki na kimia. E para nós voltarmos o corpo em paz. Yango eza maloba ya famille. Era a palavra da família. Nzambe apambola bino Que Deus po bouti abençoe. mosika Porque saibam mpe boye kolela na biso e elongo. viram chorar Lokola noko ya famille, como tio da família. lokola responsable ya famille, O responsável. yango eza maloba na nga. Essa era a palavra. Nayebisi bato nyonso baye kolanda biso. Estou a dizer a todos vós. Nzambe apambola biso. Deus abençoe. Betaka maboko, betaka maboko. Ele é o dono desta vida. Amen. Amém. Kombole kumbama, Que o nome seja kombole netolama, que o nome do Senhor seja kombole sanjolama. que o nome do Senhor seja Makomi ezoloba na biso boye, A Bíblia me diz, ne Ecclésiaste chapitre nango 3, Eclesiastes 3, verset nango 1 à 2. 1 a 2, Bible ezoloba, a Bíblia me diz, eloko na eloko eza na ngonga na yango. tudo quanto tem o seu tempo, Eza na ntango ya kolona, tem o tempo de semear eza na ntango ya kobuka, e tem tempo de colher, eza na ntango ya kobotama, e tem tempo de nascer eza na ntango ya kokufa. e tem tempo de morrer. Biso nyonso toyebaka ntango na biso ya kobotama. E nós sabemos nosso dia de nascer. Moto nyonso ayebi date nebeme ya kobotama. Todo mundo sabe a sua data de Me nascer. date ya kokufa moto ayebaka Mas ngo a azali data te. de morrer a gente não sabe. Então tozobotama, E quando estamos nascendo, baboti bapesaka biso kaka date moko. e o nosso parente só tem nos dado uma data. Date ya kokufa E essa data de oyo morrer ezalaka mabongisi ya nzambe. tem sido o problema de Deus. Papa na biso Paulo E o nosso Pai de oyo asangisi biso lisusu na que nos butu oyo, reuniu nesta noite, ye mpe mokolo moko abotamaki. ele também foi nascido. Lokola eza makomi na nzambe, Conforme a palavra de Deus, ye mpe ayaki kotika biso. ele também acabou de nos deixar. Me nabenda kaka makanisi oyo na Eu butu quero kitoko puxar oyo. o teu pensamento neste momento. Na moma moke oyo toza nango na Nesse esika oyo, momento, bible ebakisi elobi na biso. a Bíblia nos diz, Ecclésiaste 7, Eclesiastes 7, verset nango 2. no seu versículo 2, Bible elobi a Bíblia nos diz, epusi malamu. Eza malamu é tão bom moto akende na esika ya mawa, uma pessoa indo num lugar de infelicidade, moto akende na esika ya ebembe, indo num óbito, eke moto akende na esika ya fete. do que ir na festa. Salomo alobi O Salomão ntango diz, moto azokende na esika ya fete, quando alguém está indo na festa, abosanaka ele esquece ke lobi que amanhã nakokufa. vão morrer. Ntango azolia, E quando come, ntango azomela, quando bebe, azosepela, ele vai se abosanaka alegrar. eloko moko Ele se esquece. ke lobi nange ekozala ndenge nini. Amanhã como é que será? Me alobi epusi malamu E a Bíblia diz, é tão bom moto akende esika ya mawa. alguém ir num lugar de Neti ngai infelicidade. na topusani kati na esika Conforme oyo, nós estamos aqui, eza malamu mingi é tão bom koleka moto ake na fete. que aqueles que estão na festa, Kote ndenge topusani awa, conforme nos encostamos moto aqui, nyonso azozonga kati na motema a na ye. pessoa aí vai pensando, Elelo oyo ya papa na biso, ou hoje o nosso pai, ntango mosusu lobi ekozala ya ngai, talvez será o meu ntango dia, mosusu lobi ekozala ya yo, talvez será o teu, elobi ye mosu ekozala ya ye wana. talvez será dele.
Eu quero com que isso possa te fazer pensar. A puxar a tua consciência. E haverá um dia. O jeito que nos ajuntamos aqui. Talvez será para você. Talvez para mim. Para não te terminar. Para te dar a força. Talvez amanhã. Para você saber andar bem. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Para você saber andar. Podemos gritar. Podemos demorar a orar neste lugar. O nosso pai já não voltará. Mas você e eu vamos seguir o nosso pai. O nosso pai já vai voltar. Podemos fazer 40 dias de jejum e oração. O pai já não voltará. Para ele acabou. Mas é bom você e eu para nós andar, para nós com que Deus seja louvado. Porque nosso pai, na sua pessoa, ele andou na temência de Deus. Aleluia. Amém. A Bíblia aumenta dizendo no Mateus 16, 26, a Bíblia diz que é congregação. Que é congregação? Não, que é nini? Lucro, nini. Que é lucro, quer dizer. É você ganhar tudo deste mundo. É você ganhar tudo que se gosta desta terra. A você fazer perder aquilo que é importante. Que é a alma. Qual é o lucro? Qual é o lucro, irmão? Qual é o lucro? Você pegar tudo deste mundo. Um dia. Você fazer perder o teu espírito. Bem amado ao Senhor. Estamos nos aproximando da igreja. Não para fazer enchermos as cadeiras. É para com que um dia para nós andarmos na vida de Jesus. E quando o Senhor não chegar, deixa eu te dizer alguma coisa. Que é a morte. Aleluia. Quando a morte vem, não avisa. Também não fala alguém. Nós tivemos com o nosso pai. A pessoa está morrendo com essas coisas. Quando as pessoas ouviram essa notícia, admirou. Bem amado ao Senhor. Você pode admirar. Mas se você está preparado, não vai te dar medo. Apóstolo Paulo dizia: para minha morte é um lucro. Aleluia. Amém. Se disseres assim, é porque eles os gentes estão preparados. Mesmo hoje, eu vou num lugar de paz. Agora, bem amado, veja a sua vida. Eu também verei. Tanto armado que está perto de ti, veja a sua vida. Se a morte vir, onde estaremos? Não veja a grandeza que você tem. Eu digo sempre, não veja o patamar que você é na igreja. Não veja o que você é na igreja. Não vai te levar em si. Mas se você andar na temência, você entrará no lugar. Se você andar temendo a sua alma, ele terá um lugar. Se você andar com os patamares que você tem, eu sou. No seu ser, quando a morte é amado ao Senhor, você vai perder. Seja como Davi, em todo momento, você ele voltava. Ele voltava. Ele pedia perdão aos filhos de Deus. Pedindo perdão a Deus, está difícil. Pedindo perdão ao Senhor. Bem amados, estão com muito orgulho.
mais qu'on a son biso et bien papa na biso et son qui s'abiso dans zela et son qui s'abiso dans zela maman et son qui s'abiso dans zela papa totambola na kobanga nzambe tozala bakristu ya kombo te não sejamos Cristo de nome. Tozala bakristu ya kombo te Com que não sejamos Cristo ao nome só. mais tozala bakristu ya misala Mas sim com que no trabalho. Ayeto kutuna yao Utabiki konga sawa na potiketi. tulumwene luitengisiro yambote kanune tenda mu maluko e poloseno pesa mboti sinanga tuwene bongisiro no yambote oluisi otutamo oluisi mafoko mwane wando kashi ngudieto kundieno mutino kwanza nzambi itumane samanu mweto kara toto shemale Malembo. Amolu wisi makana mangunga za malo Nebutu makana masizata Sata. Wetu lombele yetu ya kuu tuta lomba kuu ya lekela ondio mwene Uyukuru fala manuele mambo kabaka kwa kundiani Tula mikrona. mambo kabaka kwa kundiani mambo kalamu mnakanda diani mambo kalama kwa kundiani keto kazola ko oune chikwana na baba e mambo tupopele mama kuna mau etozi kama lo manuele mnatuti lembo mama kuenda ma otuleka baba oleka munaku kimba to sika bato kile to sika munaku akonza nzambi ena musambele ni nanga ani manuele wakala mukwekisi wakala pesele munazambi kasambi dingi tubangi onere unota zaidi manuele katuzodi kopoto sa desordre munofula manuele mama kuna mau lwa bakana karako manuele ke karako weshdi kwako okwako tokala totunga zo ubeme utuni yezola isongelepo yedu urufite kuizana oyeni Moizo baka 12 mandamentos Kansi oni Yesu kinakaiza emamba ko baema omono kizikatulako kizikomako kati kizifuanisa identite zola nzambi yako munatima wako muluzolo lwako edia zole zola onku wako unokodi zole lango nge imosi wange ukembe uno bozo lenzambi ondio mutu wabanga munafani suki yako kuzole leko dikagale keleka isongolebo tukitunge zola tukade itatani etuzolele Manuele kashama muna ordi yezitu Yanobo ya iku ya lekela ekumuna kimbe
kata mokisoka esasela na biso Yes,
Quase mutaka.
branco. Esse carro branco. Sei. Ele como vai vir aqui já. Caburo do Paris. Casa da família onde que fomos lá deixar dinheiro, mantemos lá, não conhecemos nenhum deles. Ele mesmo conhece. Então, é uma coisa mínima. Arranjo Moisés ajuda. Tem que fazer outra passagem. Ele é fraco. Aqui não precisa ser lá, só jogo de embreagem. Agora tem que virar para aqui mesmo. Para. Não pode avançar. Avança!
Ficou só tempo lançado. Vamos nos alegar com aqueles que se alegram. Você não sabe memória bien c'est pela ya na matanga porta zozo leçon par rapport ao que na fête. Não sei por isso ele gosta de ir no óbito porque tem lição em vez de ir na festa. E logo na bem na consciência na yo na tongo lelo. O que eu quero puxar tua consciência nesta manhã? Moto akufi o que faleceu azalaki na valeur munene na motema na ngai. Tem muito valor ao meu coração. Ngam na pambola mariage na bango. Eu que abençoo o casamento deles. Ngam na consacraka ye lokola ancienne église. Eu que consagrei como ancião na igreja. Ata nyonso tosali na ye. Todo o tempo que fizemos juntos. Mokolo moko ta faltanga respeito. E não onde me faltou respeito. Donc azalaki mutu moko ya bato. É uma pessoa das multidão. Nazobondela yo yaya. Eu te rogo, irmão. Nazobondela mama. Mãe. Nazobondela connaissance. Tô te rogar conhecer. Essa valeur na moto ou ya kufi. Vamos dar valor a quem faleceu. Azaki moto malamu. É uma sengi na biso. Por isso eu peço a todos. Si to como ba 9h. Até chegarmos às 9h. Donc makamuyos to rosilisa. Vamos terminar com toda a cerimônia. Ali to sambela nzambe. Eu quero para nós orarmos a Deus. Que o programa começa.
Fechemos nossos olhos. Yes. Mãe nas tuas mãos, Pai. A purgação que vai ser a cerimônia que será awa. Todas as cerimônias. Não se camba mananzela molimo santo. Tudo que seja guiado pelo Espírito Santo. Na cabi moderateur na maboko na yo. Entrega o moderador na tua santa mãos. Motei na maboko na yo. Purgador nas tuas mãos. Belibota oyo e kufeli. E essa família que perdeu. Na lingomba oyo kufeli. E a igreja que também perdeu. Na connaissance nyoso. E todos os conhecidos. Tika kimia omo que le pesa kate. Deixa que a paz que o mundo não dá. Ezala partage ya moko na moko. Que seja partilha de onde não sob compreensão. Tudo de incompreensão. Ezala musika na biso. Que seja longe de nós. Na kombo na Yesu. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Moto moko te azali éternel na mokili. Ninguém é eterno no mundo. Justice a Nzambe ezali. Justiça de Deus existe. Tokoki komibomana tosala ndenge nyonso tokoki kosala. Podemos se matar, fazer o que podemos fazer. Nazobondela bino nga nazalaki paster ya Paul. Eu vos pastor. Azalaki mutu ya kimia. É alguém de paz. Bino mpe bobatela kimia. Você me guarde em paz. Ti tokosilisa makambo nyonso. Até que vamos terminar tudo. Tozokisi maloba na moderateur. Deixamos palavra ao moderador. Amen. Ok, tozolanda programme na biso. Vamos começar com o nosso programa. Bafletiste baobeta. O flauta vai entoar. Pe banzembo oyo bafletiste bazobeta. As canções que vão ser entoadas. Biso tozolanda. É que nós vamos acompanhar. Ndenge papa na biso auti oloba awa. Nosso pai acabou de dizer aqui. O programme na biso déjà efungwami. Nosso programa já está bem. Alors bafletiste baobeta. O flauta vai tocar. Bafletiste baobeta, banzembo bazobeta. As canções que ele vai bino entoar. bozolanda yango malembe na maboko. Vamos acompanhar com as palmas. Nde soki bango basilisi. Quando eles terminarem, tokoti na page mosusu. Vamos passar por outra página. Amen. Nzambe Nzambe papa na lola encore une fois de plus te le merci pour te ma commis zoloba na circonstance nyonso tozongisa matonde pai na yo kolo tozongisi matonde pai na yo na oyo ekomeli biso Nzambe na nguya nyonso papa bio tindaki liloba lobe kangolaki lobe bikisaki kolo tonto tika momo na maboko na yo tolingi yo ndolobela biso olobela biso à travers maloba oyo tozobonza mombula na maboko na yo Nzambe ezala ye te koloba me molimo ne loba na nzela na ye
Papa il kotika biso pamba te kotikela ntinde na biso le consolateur. Papa tozo senga lisungia molimo mo santo kati na esika oyo. E console mitema oyo eza kozoka. E console libota oyo. E console moko moka pusali kati na esika oyo. Papa tozo sengi lisungia molimo mo santo. E console pe libota oyo ezali na mosika ya mboka oyo. Pote biso tokoka te. Na moto tokoka te. Mena lisungia molimo londe tokoka. Mitemo eza kozoka. Molimo mo santo à travers maloba oyo. Obande bapota oyo. Mitemo eza kolela. Molimo mo santo à travers maloba oyo. Ezwa kimia pote yoza nzambe. Kolo momo na maboko na yo. Momula kita yondo mata. Momula za la simple sima yondo loba. Pote yoza la consoler pe édifier. Na kombo na Yesu. Wazankolo pe mobikis. Amen. Amém. Amém. Saúde à família pelo nome de Jesus Cristo. Amém. Nazopesa libota mote na kombo na Yesu Cristo. É sabido o que nos trouxe aqui é a notícia de infelicidade. O livro de Eclésiaste, a Bíblia está a dizer que cada coisa tem seu tempo. Chaque chose a son temps. Há tempo de morrer, há tempo de nascer. Também há tempo de morrer. Há tempo de nascer. Há tempo de morrer. A morte para nós não é surpresa. Nós todos já sabemos por que é a morte. E por que eu estou aqui. Mas antes de tudo, eu quero para nós adorar. Porque trouxe tema para você. Eu vi pregar, você que vieste aqui não é a pessoa que morreu. Porque nós que estamos a saber, um dia morreremos e iremos onde ele foi. Mas e ele acabou. Se eu estou aqui para pregar, estou aqui está ainda vivo. Amém. Amém. Canta comigo essa canção. Yesu ndeko na boli. Yesu ndeko na bolingo. Yo linginga mingi. Yo linginga mingi. Kufera kinga. Kufera kinga. Lisinga zera. Yemba aleluya. Ana dingi kolo. Na prêcher. Passando aqui pregar boa nova, eu não sou mais relação a todos vocês. Aqui tem grandes servos de Deus. Que são também meus pais. Mas apenas eu recebi a graça para poder ministrando a palavra de Deus. Tenho muito a dizer, mas não tenho a força de dizer isso. Porque nós todos somos emocionados naquilo que nos aconteceu. Não é fácil eu levantar aqui e pregar. Mas já que é nosso trabalho, não temos como fazer. E eu tenho que pregar. Amém. Mas eu não vim aqui para pregar o nosso papá que acabou de falecer.
Porque para ele acabou. Parce que pour esse livro. Eu ouvi pregar você que ainda está vivo. Azokote yo nem tozana no vivant. Durante 15 minutos que eu te dizer uma coisa. 15 minutes nena loba eloko moko. Seja reconhecido perante o Senhor. Zala reconnaissant e pai na Nzambe. E uma coisa que me admirou. Estou lendo na Bíblia. Na Bíblia. No Eclesiástico 8:8. No Eclesiastes 8:8. A Bíblia está dizendo. Ninguém mexe de seu fogo de vida para poder se proteger. Ninguém também consegue dominar no dia da sua morte. A coisa que me alegrou, a pessoa que está falando esta palavra foi um rei poderoso. O pai dele também foi um rei poderoso. Aleluia. Salomão que foi filho de Davi. Salomão azalaki mwana David. E esse rei tinha tudo. Roi azalaki na nyonso. Tinha riqueza. Azalaki na nyonso. Quer dizer, ele não faltava nada. Azalaki eloko. Mas com a sua riqueza. Mais na richesse na ye. Quando olhou a morte. Ele disse ninguém pode dominar no dia da morte. Amado, um rico. Pensou nisso. A dizendo que ninguém consegue dominar no dia da sua morte. No fim ele disse tudo é vaidade. Ele tinha tudo por baixo dessa terra. Mas olhando a grandeza de Deus, ele disse: a morte fica para todos nós. Mas que eu te dizer uma coisa. Tem valor porque tem fôlego de vida. Aleluia. Se te tirar fôlego de vida, podemos te chamar coisa na rua. E esse fôlego de vida que você tem, e é que está fazendo com que você faça suas atividades. Mas quem está por cima disso é Deus. Mas talvez nós esquecemos. Dormir e acordar não é hábito. Estamos a dormir e acordar, devemos agradecer a Deus. Quando nós dormimos, esquecemos tudo. De repente você acorda. Mas muita gente quando acorda sai e vai trabalhar. E volta. Às vezes para pagar bilhete. Não é bilhete que você paga na sua viagem que protege a sua vida. E de volta a Deus que te protege. Deve ser reconhecido a esse Deus. Aleluia. Amém. Quando que você está vivendo? Enquanto que você está aqui debaixo dessa terra, deve agradecer ao Senhor todos os dias na sua vida. Há um cemitério no Congo, está escrito assim: de jeito que você é, de jeito que também eu era, de jeito que eu estou agora, e de jeito também você estará. Significa, hoje é teu dia. Amanhã tu não sabe se vai chegar. Razão pela qual todos os dias na sua vida tu deve agradecer a Deus. Quando Salomão estava pensando nisso, e eu voltei rápido no Gênesis capítulo 2 versículo 7, onde a Bíblia está dizendo: Deus criou o homem pelo pó da terra. Quer dizer, o homem era estátua, mas você era estátua. Você era ninguém. Você era nada. Mas Deus soprou no teu nariz para você tornar ser vivente. Significa aquilo que você tem dentro de você é a divinidade de Deus. Ele está merecendo todos os dias. Você agradecendo a Ele. Aleluia. Seja reconhecidos a Deus. Nem porque Deus te deu essa possibilidade que você tem. A possibilidade que você tem nem ocasião de você fazer orgulho. Se Deus te deu a possibilidade, é para você ajudar todas as pessoas que estão ao seu lado. Significa que você pode ser
fonte. Et le but était que ça l'appelle source. Et quoi dit que você está ajudar? Donc ils ont aidé. A fonte nunca secará. A source é o caucate. Mas muita gente hoje em dia, porque ele tem, até esqueceu que existe Deus. E não quero saber também a existência das outras pessoas. Mas deixa eu te dizer, você não tem dinheiro. Puxando Salomão, colocando-os aqui, você não tem nada. Se o homem como Salomão está reconhecendo a Deus, e você? É orgulho que você está a fazer por baixo dessa terra. Seria melhor que Deus seja louvado naquilo. Mas é quando que Deus não está sendo louvado naquilo. É inútil. Aleluia. Amém. Escuta, amado. Aqui na terra não existe coisa nova. Tudo que acontece já passou. Aleluia. Amém. E uma vez eu usei uma caça, na altura chamávamos Yuki. Na altura Yuki ainda não estava na moda. Eu meti Yuki. Estou a passar no campo. As crianças estão me seguindo. As crianças estão me cantar. Olha, Yuki bem fresca. Yuki bem fresca. Depois de alguns tempos, o Yuki entrou na moda. Até hoje. Outro até antes de meter tem que pôr saco para entrar melhor. Aleluia. Eclesiastes está a dizer. Eclesiastes está a dizer o seguinte: onde o sol sai e onde passa para irem dormir, é da mesma coisa. A geração vem, passa, o sol só sai onde sai e dorme onde dorme. A terra é sempre de jeito que é. Vai deixar a terra. O que tu deve saber, depois de você morrer aqui, existe mais um lugar. Aleluia. Existe mais um lugar. Mas esse lugar, eu vou te dizer, existem dois lugares. Existem dois lugares. Dois caminhos. De Deus de Satanás. Agora eu quero te dizer, qual é o caminho que você vai escolher? A Bíblia diz: quando alguém morre em Cristo, de jeito que nosso querido papá morreu, e eu estou confessando, ele está no lugar de repouso, à espera do julgamento, porque eu conhecia bem esse pai. Aleluia. Ele é o conselheiro para mim. Se eu sou agora que eu estou, é através desse pai. A sua alma descansa em paz. Ele está no lugar de repouso. Qual que seja a morte, qual que seja de jeito que a morte surgiu, nós não queremos saber. Seja veneno, seja que for, nós não queremos saber. O que nós queremos saber, o tempo dele chegou. Porque se Deus não permitisse, ele não deveria morrer. Se ele morreu, é porque Deus permitiu. Pode lhe matar, tu não ficará pedra cá nessa terra. O teu dia também chegará. Mas quando alguém morre com pecado, a Bíblia declara dizer, ele estará no lugar do turmante, à espera do julgamento, porque o inferno ainda não está aberto. A porta do inferno ainda está fechada. Sabe por quê? Porque você ainda não está convertido. Deus está esperando você converter seu coração. Você vai à igreja com a sua bruxaria. Você vai à igreja com as suas obras. Às vezes fala que os pastores não têm poder. Eu quero te dizer, o servo de Deus tem poder. O servo de Deus tem poder. Só que Deus te deixa ainda tempo para você se converter. Quando que você não está se convertendo, as suas obras, Deus vai fazer sair. Ele está te deixando tempo. Estás a me olhar. Ainda hoje voaste. Hoje voaste. E estás a me olhar. E eu vim aqui para te salvar. Aceita Jesus como seu Salvador na sua vida. Para você ser salvado. Para você ser salvado. Seja reconhecido, Deus. Papa Paul nos deixou. Este lugar é o lugar que nós devemos
tem consciência. Esse cara é consciente. Fazendo exame de consciência. Porque amanhã também nós iremos. Ele serviu a Deus na verdade. E você? Que Deus abençoe a sua palavra. Em nome de Jesus. Une semaine avant todos os Samobaba pour la Kufa. Uma semana antes de nós receber a notícia, 2 semanas passadas, eu fiz o programa na igreja dos pregadores de casa que vão pregar. Ele também era um dos pregadores. Chegou, olhou no programa. Vai pregar na terça e quinta. Me seguiu no escritório. Disse, pai, eu não vou pregar. Eu já preguei há muito tempo. Horas a Deus. Lendo a Bíblia. Vai nos pregar. Disse, assim é complicado. E passou. Quando saiu no escritório, e ele chamou nosso tradutor de Camacho. Disse, Camacho, vem no programa. Está vendo na terça-feira? Está vendo na quinta? Eu não vou pregar. Você vai pregar no meu lugar. Porque eu vou viajar. Saíram no portão da igreja. Disse ao Camacho, prega no meu lugar. Eu vou ligar no pai e eu vou lhe explicar. Camacho lhe perguntou, Papa Paulo, visa? Papa Paulo, já tens visto? Isso não é tua conta. Você prega só. Acabou. Hoje Papa Paulo não está. Ninguém é eterno. O que está fazendo bem, continua a fazer. Está fazendo mal também, continua. Mas saiba, a justiça de Deus existe. Rogo-vos, toda a família que está aqui. A coisa que nós queremos fazer agora, você não vai conseguir suportar. Quem consegue suportar são rapazes. Também aquilo não vai demorar. Donc tous les diacres, todos os diáconos, les anciens, les pasteurs, anciens pastores, nós todos vamos ser daqui para que os diáconos possam fazer serviço de tirar anel. Est-ce que tout le monde a Amém. Está compreendendo? Vai chamar todos os servos de Deus. 1 Coríntios capítulo 7, verset 39. Verset 39. Bible est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Uma mulher é ligada longo tempo quando seu marido está vivo. Mais si le mari meurt, quando o marido vai morrer, elle est libre de se marier. E ela está livre de se casar. À qui elle veut. A quem que ele quer. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Só que aquilo deve ser ao Senhor. A Bíblia diz o seguinte: moi si azal lié tant bazana mobali nae. A mulher é ligada quando está com seu marido. E não pode se separar enquanto que são casados. Se marido morrer, a mulher torna livre de procurar seu caminho segundo o Senhor. Estamos a fazer a cerimônia de tirar anel no dedo do nosso. Não, não sai toda. Pode depoisar sim, pode depoisar. Pode depoisar. Essa mamãe que caiu ali, tira então, mamãe.
kala miso na oyo sika molimo mosantu konsole libota oyo nyonso eleka na kimia po toza nzambe oyo akufi azalaki mosali na yo tika ete molimo na ye pema na kimia na kombo na yesu nde tosambeli boye amen. Maman, ça different. Já vamos, vamos, vamos. Toca, toca, toca.
Tá filmando. Não, vamos Kana embera yo Ona komba libota na bikite Komba famille na bikite Kasi na biki na kombo na Yesu Amen, Alleluia Oba memelinga bakisa pharmacie Asilo biko Kombo na Yesu Biko nanga Amen, Alleluia Na Yesu Alleluia Alleluia Alléluia, 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 Namoko Tonyoso, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, esemwe tondinamite ma, boto zaliba nanzambe, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, emba, Alléluia. Circonstances. Gloire na circonstance nyonso oyo ezokomela biso na circonstance nyonso ekomi na bavi na biso esengeli tokumisa kaka Nzambe. Nalingi panda 1 minute oyo oza na esika oyo toyebisaka Nzambe merci na esika alongoli biso na Kakwaku kino na Benfica. Nzambe alongoli biso na Kakwaku tina Benfica aza le même Nzambe oba ozonga na biso kino na Kakwaku. Est-ce que Nzambe moko opesa Nzambe merci? Pondez le nom de Jésus. Aleluia, glória a Deus. Santo Deus, muito obrigado. Obrigado pela esta graça, obrigado pela esta oportunidade. Obrigado pelo dia de hoje. Tu sabias, nós estaremos aqui. Santo Deus, obrigado, Senhor. Nós ensambolo na bicho na Kakwaku kino komi na bicho na Benfica nzambe. Ibere bakenda kokunda bakoma te, Senhor. Papa to pambolo paso komi na bicho na kimia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quelque chose pendant 2 ou 3 minutes. Et Bible dit, esengo na mucho ya kufikati na Yesu. Parce que molimo na ye ekopema na kimia, pe ba evre na ye ekolanda ye. Alléluia. Na pesi Nzambe merci. Parce que Bible dit que esengwana mutu akufi kati na Yesu. Parce que molimo pe makana kimia liwa simplement comme définition liwa lingi koloba eza séparation ya corps ya mutu na esprit ya mutu. Et lelo oyo tomoni ti Paul ozalaki nokwe pa na biso, ozalaki pape pa na biso, ozalaki yaye pa na biso, azongisi molimo na ye ezongi epa Nzambe. Donc ce que là veut dire nzoto ezozongaka na mabele. Parce que la Bible dit que to utaki na mabele, beto zongi na mabele, beto kozonga na mabele. Donc on a simplement journal lelo et ni koloba ki maloba ya Nzambe ekokisami na vie ya Paulo. Alléluia. Bible yebisinga ke tozo vanda na sena moyo na sena mokilo, mais toza ya mokilo yote. La raison pour laquelle Bible kosa na ngo eloko te. Bien aimé,
Il a rappelé quelque chose. Non, tu as dit par la ligne à cercueil, mais non, tu as un autoticali vivant na scène à moyo. Nazo tu as un yo tozo continuer encore mission nzambe na bengi bichoté. Il a rappelé que tu as passager na scène à moyo. Tu as passager na scène à mabelo. Tu as passager na scène à mokilo. Nous vivons dans ce monde, nous vivons dans Mokilio, mais nous sommes dans Mokilio. Donc ce que là veut dire, un jour, nous sommes dans un véritable Mokili. Alléluia. Le loba tu belé que comment qu'on s'allère, même bandia koufina soit à ma distance une page, nous avons les acteurs le kuta. Parce que molimo ya mutu et pe makana kimia selon ba œuvre ya mutu. Oya bandia ko sala tango za ki vivant. Alléluia. Mutu et âme ya mutu ba liesa kango ndenge ngano toliaka parce que toyo kanzalate. C'est la même chose ne peut to alimentaka âme na bicho. To alimentaka âme ndenge nini po molimo na bicho pe manakimia. Tango ozo sale la nzambe. Tango ozo sala ba bonne œuvre. Tango ozo ba témoignage malam. Tango ozo tambo na ko banga nzambe. Tango ozo garder intimité na yo na nzambe. Donc c'est le moment que oyo bicho toza ko alimenter âme na bicho. Pe mokola lelo nazana shengo makas parce que molimo ti parle ezali na place ya kimia o nzamba bongisa qui concernant misala na ye. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, na lingi na ye bishanga na yo totikali vivant. Toi bandenge ni ko tambola na scène mokilo. Mokilo ezali na yo te mon frère. Tozaka kana scène mabelo pour une petite mission. Et mukolo nzamba obengo mission est wana mystère caché ya nzambe. Oebite to mususu ekoza na mwani na neni na date ni. Donc ya pour cela nzamba révéla biso makamususu, mba gardera biso liwa o eza mystère caché. Alléluia. Oh na ina biso mutu moko na tongo ya lelo. Ndoki azana pouvoir te ya ko éliminer mwana na nzambe na sena mabelo. Il y a d'autres choses comme les autres que nzamba za mettre à temps per circonstance. Dans le moment où on la reconnaissance par nzamba. Bilobi que le jour du bonheur soit erré, mais le jour du malheur réfléchit Dieu. Mukolona esengo, tonda na esengo, mais mukolona mawabanda ko kanisa nzambe. Bilobi te ke mukolona mawabanda ko finga nzambe. Bilobi te ke mukolona mawabanda ko luka ko kota banda ko bangangwe banana saliboye. Bilobi te ke mukolona ma, mais bilobi to réfléchit Dieu. To réfléchit nzambe na ndenge nini. Na ndenge nzamba pesa ki biso ti Paul tango za ina bébé. Na ndenge nzamba protéger biso ti Paul. Parce que le jour qui parle la botamaki, le même jour je bats la botamaki na bamono. Alléluia. Nzambe a permis qui ti Paul. Si le lo to benga eti, si le lo to benga e papa, si le lo ezande bolamu ya nzambe, faveur ya nzambe. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'esprit de Dieu. Alléluia. L'année biso que pema ongana tozo tambo na ngolelo. Et ça te que faut que ndaka na hôpital chaque fin du mois. Et ça le ne bela ba docteur, oh yongana otoyebi. Docteur yé moko ko traiter nous autres on en profit. Mais l'année biso le véritable docteur c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mutu azana Yesu, mutu ana so kufa pour na libela te. Un jour. Que tango Yesu apoya pour na lever ma bato bakoloka son ya trompette, les abato bakufoti kati na Yesu. Alléluia. Là il a rappelé ndeko moko zane sika oyo jusqu'à aujourd'hui on dit maka Yesu te na vie na yo. Jusqu'à aujourd'hui on pratique ka makamene bisa tango nzamba za ko éliminer bato malamu azotiko na mabe. Ce n'est pas dire que yo za maele koleka nzambe elikolo bateke oyo sala ka nzamba mona côté elikolo bakendango kendala kuna ton peut-être nzamba banga ko non nzamba banga ka mutite parce que yende muta créa yo créa nzambe te. Alléluia. Donc ce que là veut dire que na parcours nyonso ya makambo nyonso zo sala na sena moyo miso nzambe ngana poza na te papa poza na te mais miso ya nzambe ezomona yo bishiko zo kota bishiko zo na conclusion Bible yebishi biso tozaba passager. Rappelons que tozaba donc sur le bon na wenzo néglige kango néglige ambelandio ti a na cimetière tozaba passager bongi intimité na yo na nzambe tomoni 13h ya lelo 12h ya lelo toza mais ngala tu habite venement ni comme na 14h na 15h ya lelo
le plus important, la place de net la Satan, gloire est à Satan. La nene surtout banda ko adorer Nzambe. La nene surtout banda ko élever Nzambe. Parce que ba oyo batikani ba ko kufa lo lenge moko na ti Paulo te, ba ko kufa pe na âge ti Paulo kufi na ngote, na âge ti Paulo kufi na ngo bango ba ko kufa au centuple ya âge wana au nom de Jésus. Donc maintenant ba soki ti Paulo kufi na 50 ans, na génération na etika na 16 ans na mutu moto kufa na 50 ans na kombo na Yesu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Mokilio ezanga yote. Kene na l'hôpital, au moins na bajo bazolia na bason, bazomela na bason. Donc ngano tozo tambolo zo sala mabe. Nzambe ekokisami. Papa Nzambe. Alors nous se retrouvons Nzambe. Avec beaucoup de respect, beaucoup de considération. Bible lobby peto kozonga na mabe. Non, ben ça là ma casse parce que dans le Lexi 24 heures. Non, frère. A olhar para aí. A cabeça tá aqui. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est épaissinga pouvoir et autorité. Père de grâce, to pambolio, to tomboli kombo na yo, likolo ya ba kombo nyonso. Nzambe ezana moko te a mérité gloire oyo soki était Seigneur. L'Éternel Dieu, Père de grâce, lelo yo yebaki ke serviteur na yo bispo Paul akozonga na sena. Merci parce que maloba na yo ekokisami Nzambe. L'Éternel Dieu, Père de grâce, n'a déclaré paix, n'a décrété au nom de Jésus. Père, force nyonso oye contrôle la cimetière oye yaka kobimisa banzoto ya bato na sambeli na kombo na Yesu. Eza na pouvoir te likolo ya nzoto ya serviteur na yo au nom de Jésus. Na sambeli na kombo na Yesu. Nalobi puissance nyonso oye yaka kolata koutilize banzoto ya bato na mokili oyo ya cimetière. Na déclaré eza na nguya te likolo ya nzoto ya mosali na yo na kombo na Yesu. L'Éternel Dieu, Père de grâce, n'a qu'à bloquer, n'a qu'à neutraliser toute communication satanique, toute influence nyonso, parti nyonso ténèbres. Oye koya koluka koya na sima na biso
n'a frappé yango d'aveuglement et d'égarement au nom de Jésus. Père de grâce, il est écrit que tout pouvoir m'a été donné. Nanguya ndena yeko sala musala oyo. Père des armées, tokundi mosali na yo na kimia, pe toti kozonga na biso na sala loboko na yo nzambe. Na telemeli nyo surprise nyonso ténèbres préparé na kozonga na biso. Na condamné yango na kulus na Yesu Masia na kombo na Yesu. Zambo batela ki koya na biso, za le même zambo kozonga na biso. Consoler mitema oyo nzambe ebungisi papa azalaki trop cher pona bango ebungisi noko azalaki trop cher pona bango. Saint-Esprit, c'est toi qui es le véritable consolateur par l'excellence. Pesa kimia na mitema oyo ezoki Seigneur, dans le nom tout puissant de Jésus, ainsi que nous avons prié. Merci Seigneur Jésus.